Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o gênero Phalaenopsis, né? Sobre o cultivo e falar um pouquinho sobre a minha paixão aí, que acabou despertando aí com a questão do comércio, né? Então, todo mundo sabe, eu tenho um orquidário, né? Um site, né, de venda de orquídeas, né? E ali eu comecei a trabalhar vendendo orquídeas, tudo, né? Principalmente os gêneros estrangeiros. E ali também comecei a comercializar as Phalaenopsis, né? E ali o que foi bem interessante, eu fui procurando algumas espécies, né, sempre mais focado em espécies, é lógico, tenho alguns híbridos também, mas muito mais focado em espécies, né? E ali eu fui começando a ter plantas, eu falei, não, vou pegar uma dessa para mim, vou pegar uma dessa para mim, vou pegar uma dessa para mim. E fui ali separando algumas plantas para mim, né, como as plantas para minha coleção. E o que eu achei interessante, né? Esses dias eu estava com uma Phalaenopsis, né, uma Phalaenopsis kiba, e eu acabei vendendo ela porque eu peguei isso com um fornecedor, com uma pessoa que cultivava, e eu falei assim, aí veio um amigo aqui do interior de São Paulo, veio fazer uma visita aqui no orquidário, e ele falou assim, poxa, me vende essa Phalaenopsis kiba. E aí eu falei, não, tudo bem, eu sei quem tem, né? Então eu ia buscar mais lá. Quando eu vendi para ele, tranquilo, quando eu fui lá no meu amigo, não tinha mais, ele tinha acabado com as Phalaenopsis kiba. E aí eu fiquei doido, né, atrás dela, porque a Phalaenopsis kiba é uma Phalaenopsis que ela é pequena, né, a flor é avermelhada e a floração parece muito com um cídio, né, bem interessante. E fui atrás até eu conseguir essa planta. Aí depois eu consegui com outro fornecedor, né, acabei conseguindo a Phalaenopsis kiba. E aí uma pessoa me perguntou, poxa, mas aí você quer para a sua coleção, mas quantas Phalaenopsis você tem? E aí eu falei, poxa, é mesmo, né? Quantas Phalaenopsis eu tenho? E aí esses dias eu fui contar. E aí uma coisa que começou meio que na brincadeira, hoje eu já estou com mais de 60 plantas, né, 60 espécies entre variedades, né, e as espécies mesmo, e em torno de uns 5 a 6 híbridos, né? Então vocês vejam, já uma brincadeira, uma coisa que começou meio que ali, meio que sem intenção nenhuma. E hoje eu já estou com várias, aí, mais de 60 espécies, né, entre espécies e variedades, e também, no caso de híbrido, mais uns 6 ou 7, então tem quase aí 70 espécies, 70 plantas, né, 70 variedades de Phalaenopsis já na minha coleção. E uma coisa que começou meio que na brincadeira, né, mas foi bem interessante isso, né. E ali tem algumas coisas que a gente gosta de mostrar, né? Então deixa eu mostrar algumas coisas para você que eu tenho na coleção, que isso talvez seja bem interessante aí para vocês também, quem coleciona, quem gosta, né? Então isso daqui, olha, essa daqui é uma Phalaenopsis fluorescens, né? Olha só. É uma Phalaenopsis que ela também é uma Phalaenopsis que não aparece muito, aí é uma espécie, né? Antigamente ela tinha o nome de Rufino, né? Rufino, e agora ela está aí como fluorescens, né? E olha só, em plena floração, essa planta aqui, inclusive, ela está com 3 hastes florais, é isso, está com 3 hastes florais, e olha só. Ela é uma planta que ela tem uma cor creme, né, uma flor creme, e ela tem aí nas sépalas, né, essas sépalas inferiores aqui, sépalas inferiores, ela é toda pintadinha, né, lembrando também que nem a fibriata, só que a forma da flor é mais arredondada, né, ela faz essa forma mais arredondada, é uma cor creme, né, e aí tem esse labelo que tem uma cor esmaecida, né, de rosa, mas é todo pubescente, todo peludinho, né? Olha só. E cultivado no vaso transparente, né? Com casca de pinos, brita, isopor, casca de pinos, uma quantidade mínima de esfagno e olha aí a planta, né? Se desenvolvendo muito, muito bem, né? Então essa daqui é a Phalaenopsis fluorescens, né? De coisas diferentes também, uma coisa bem interessante que ela acabei aqui tendo na coleção, é essa Phalaenopsis, ela é uma Phalaenopsis cornucerve, né? Ela é
uma variedade mais avermelhada, né? Porque no caso do Cornoserve tipo, ele é mais amarelo, né? Ele tem pouco vermelho. E no caso, esse daqui, ele já tem uma variedade mais avermelhada. Só que esse daqui, ele é um 4N, né? Ah, Roberto, o que é um 4N? A flor dele, ele é o dobro do tamanho da Phalaenopsis, da Cornoserve normal. Eu até tenho uma Cornoserve Red, deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui, que ela está em flor. E aí fica até melhor para comparar. Deixa eu só tomar cuidado com os fios. Aqui, tá aqui. Então, essa daqui é a Cornoserve Red, né? Olha só. Então, a Cornoserve Red, né? Então, ela tem aqui o labeiro, ele é normalmente manchadinho de vermelho, né? E aqui a Cornoserve Red. E essa daqui é a Cornoserve avermelhada, né? Não vou dizer nem que seja red, né? Um red avermelhado, só que ela é uma 4N. Olha só em comparação quando a gente coloca as duas flores juntas. Olha só. Ela é quase o dobro do tamanho da Phalaenopsis normal. Praticamente o dobro aí do tamanho da Phalaenopsis normal. Então essa daqui já é uma variedade que a gente chama ela de 4N, porque ela tem essa flor muito maior. E ela também aqui, ó, com uma haste floral, está com duas hastes florais, né? Até uma curiosidade, deixa eu só ir colocando essas plantas aqui, que aí a gente vai falando um pouquinho. Eu sempre comento com vocês, dessas Phalaenopsis espécies, você só cortar realmente a haste floral se a planta secar, se a haste floral secar. Por quê, gente? Olha só, essa planta aqui, olha, ela está com essa haste floral aqui, provavelmente ela já deve ter no mínimo uns 5 a 6 anos. Olha o tamanho dessa haste floral. E aqui uma menor que está aqui embaixo, né? Então ela está com duas hastes florais muito grandes e são todas de florações anteriores e ela continua florescendo. Então enquanto essa haste floral ela estiver verde, a planta continua florescendo. Então vocês, principalmente nas espécies, não deve ser cortada essa haste floral. Bacana? Olha só, que bacana, né? E ela todo ano ela repete a floração. Deixa eu só colocar aqui certinho para não quebrar, né? Aqui uma outra coisa interessante que eu tenho na coleção também, é uma planta aí que o pessoal até eu coloquei aí no post, né? Então essa daqui é a Joy Spring Canary, né? Então a Phalaenopsis Joy Spring Canary é um dos híbridos que eu tenho, né? Então fora esse híbrido aqui, os outros híbridos que eu tenho é a Minimark, né? E também a Variegata, né? Também são os dois híbridos aí que eu tenho. Olha só, que linda, né? Então essa daqui é uma planta muito perfumada, né? A flor dela tem muita consistência, ela é muito grossa, né? E ela também, da mesma forma, né? Tem essas, nas sépalas inferiores ali, ela tem essas pintadinhas, né? É pintadinha. E esse labelo também amarelo aí com branco, muito bonito, que se destaca, né? Então essa daqui é a Phalaenopsis Joy Spring Canary, né? Uma planta aí que é muito cobiçada. Essa planta aqui eu consegui ela em final de 2019, 2021, não, 2020, no final de 2020. E aí ela está florescendo novamente esse ano. Olha só, muito bacana. E aí, mesmo no caso dos híbridos e no caso das espécies, eu tenho adotado muito esse tipo de cultivo, ou seja, o cultivo com britas, né? Vaso transparente, o isopor, né? Então são 3 camadas que eu faço, olha, é a brita, aí venho com isopor, aí depois eu venho com casca de pinos, a casca de pinos grande, tá? Número 2. E ali depois eu coloco um pouquinho só de esfagno e um pouquinho da casca de pinos número 1 por cima. E olha só como que as plantas estão. E a quantidade de raízes que a planta desenvolve. Isso é fantástico, né? Então essa daqui é a Phalaenopsis Joy Spring Canary. É um dos xodózinhos da coleção também. Vou colocar aqui com cuidado.
Mas também a gente acaba cultivando algumas plantas na madeira. Eu até fiz uma postagem esses dias atrás de uma planta cultivada em madeira que está muito, muito, muito bonita, né? Então as Phalaenopsis também a gente pode cultivar em madeira, né? Então olha, essa daqui é uma planta que está sendo cultivada numa fatia de sanção do campo, né? Então olha, o que é interessante? Aqui ó, tem um pouquinho só de esfagno na parte de baixo, a planta vocês vejam que está aqui em cima, né? E aqui ó, nas raízes tem um pouquinho de esfagno para manter a umidade da planta. E olha só, as hastes florais, que coisa linda. Essa daqui é a Phalaenopsis javanica, olha só, muito, muito bonita. E as raízes aqui ó, se desenvolvendo, olha, todas as raízes aqui grudadas ó, se desenvolvendo, raízes, e a planta aí crescendo muito bem. E aqui está com, olha, uma, duas, três hastes florais. Olha só, que linda, né? E é uma Phalaenopsis aí que eu gosto bastante, por quê? Porque a flor dela é pequenininha e toda cheia de detalhes, né? Então essa daqui é a Phalaenopsis javanica. Deixa eu ir colocando aqui nos lugares que depois a gente vai arrumando, depois eu arrumo elas com cuidado. Deixa eu pegar mais uma outra planta aqui bem interessante para mostrar para vocês, que essa daqui eu sempre mostro para vocês, mas eu acho ela muito bacana porque foi uma das primeiras plantas que eu utilizei o vaso transparente para plantar. Essa daqui é a Phalaenopsis speciosa spots, né? Por que de spots? Por causa dessas pintas que ela tem aí nas folhas, né? Nas flores, né? Olha só, né? E aí é muito bonita porque, olha, o que é interessante, olha só, a quantidade de raízes, não sei se vocês vão conseguir ver, mas que tem desenvolvido aqui no vaso e plantada da mesma forma, brita, isopor e casca de pino. E olha só como é que está a planta, olha que coisa linda, né? Fantástica, né? Fantástica. E todas essas essas 3 folhas que estão aqui já foram folhas que cresceram depois desse tipo de plantio. Tá joia? E aí o que é interessante que a gente fala da haste floral, essa foi a primeira haste floral que ela teve, essa foi a haste floral do ano passado e aqui está vindo a haste floral deste ano. Então ela está com 3 hastes florais muito bacanas. Uma outra coisa interessante que nessa planta dá para a gente observar bem, vocês vão ver que tem uma folha amarela aqui, olha. Tem uma folha amarela e tem uma levemente amarelada aqui também, olha. Tem uma levemente amarelada. E normalmente, nas Phalaenopsis, isso ocorre, é normal, tá? Isso daqui, muitas vezes, é um excesso de umidade. Nas folhas de Phalaenopsis, acaba aparecendo esse amarelado nas folhas por uma questão de excesso de umidade. E a folha, ela pode ser descartada ou não pela planta. Quando eu mudei o cultivo dela, fazendo o cultivo dessa forma, ela já estava amarelada, mas a planta não abortou, não soltou a folha. O que acontece? Ah, Roberto, eu devo cortar? Por uma questão de estética, se você cortar, ok, não tem problema, mas eu prefiro não cortar. Por quê? De alguma forma, se a planta não descartou essa folha amarela, de alguma serventia tem essa folha para a planta, né? Senão ela teria descartado. Se é algo que não serve, ela descarta e pronto. Mas se está servindo para a planta, eu não corto. Né? Então é isso que eu penso nessa questão dessas hastes, dessas folhas amareladas. Se a planta descartar, que é o normal também que pode acontecer, a Phalaenopsis, as folhas antigas, elas tendem a amarelar e ela tende a descartar, então, ok, mas se ela não descarta, não tem por que eu cortar, porque se eu cortar, de alguma forma, isso vai ser uma abertura de uma ferida, pode ter a entrada de fungos ou bactérias e isso pode prejudicar a planta no futuro. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro não cortar, deixo ela aí, tá joia? Então, essa daqui é a Phalaenopsis speciosa e essa daqui é a variedade Spots, tá joia? Deixa eu colocá-la aqui também. Quando a gente fala de Phalaenopsis, né, vamos ver se o fio chega lá, de speciosa,
Tem uma outra especiosa que é bem interessante também, que essa especiosa é a Red Rose, né? Então, olha só, essa daqui já é uma planta que chegou para mim o ano passado, né? Então ela chegou bem judiada mesmo, ela chegou bem debilitada, e agora que ela se recuperou bem, mas o que é interessante, ela já te responde, já com uma haste floral. Então essa é a primeira haste floral dessa planta, e olha só, já com a flor aberta. A minha que eu tenho ali, a flor ainda não abriu, mas essa daqui já está com a flor aberta. Até mostrei semana passada para vocês, mas a flor ainda estava um pouquinho fechada. E agora, ó, já está plenamente aberta aí, né? Então essa daqui também é uma especiosa, só que essa daqui já é a variedade Red Rose, né? Então plantada aí da mesma forma. Uma outra coisa bem interessante, deixa eu só colocá-la aqui. Uma planta que abriu hoje, né? E eu até estava esperando ela abrir e deu certo dela abrir hoje para mostrar para vocês. Essa daqui é a Phalaenopsis stuartiana, né? Então essa daqui é a stuartiana tipo. Olha só, essa daqui é a minha planta. Olha só como que ela tá. Olha, ela pode ser fortemente rajada ou ela pode ser um pouco mais escura. Olha só, essa daqui ela é bem rajada, ó, né? Então muitas vezes tem uma variedade, algumas variedades dela que são um pouco mais escura, mas essa daqui, olha, abriu hoje, né? Ontem ela estava fechada ainda, mas abriu hoje. E essa daqui é a Phalaenopsis stuartiana. Então o que é legal dela? Então você tem as sépalas dela, nessas duas sépalas inferiores, ó, ela é toda pintadinha, dividida, né? Realmente tem uma divisão aqui. Então a parte de cima é branca e a parte de baixo ela é toda pintadinha. As pétalas dela são brancas, né? E olha só que coisa linda. Muito bonita mesmo, uma flor grande, muito bonita. E aqui, olha, uma planta aí bem saudável, plantada da mesma forma, olha aqui, ó, vaso transparente, brita, isopor, casca de pinos e uma quantidade bem pequenininha de esfagno. Ela ainda não tem um perfume, mas olha só, muito bonita. Primeira vez que estou vendo a floração dessa planta aqui junto com vocês. Olha só, essa daqui é a Phalaenopsis stuartiana, tá joia? Deixa eu colocar ela aqui com cuidado. Uma outra planta bem bacana também que eu tenho aqui na coleção é essa daqui, que é a amboinense, né? Então a amboinense também, só que essa daqui, a amboinense, uma variedade Nicole, né? Ah, Roberto, mas essas variedades, quais são a diferença da amboinense normal da Nicole? Ó, essa daqui é a Nicole, você veja que o colorido dela é todo muito fechado, né? Muito forte. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma amboinense para mostrar para vocês, uma amboinense aberta. Acho que está aqui. Opa, consegui pegar. Então, olha, essa daqui é uma outra amboinense que eu tenho aqui, ó. Os matinhos crescendo, a gente tem que sempre estar limpando, né, os vasos. E limpando aqui ao vivo. Bom, essa daqui é uma amboinense tipo. Ela tá com 1, 2, 3, 4 hastes florais. Aqui uma secou, ó. Essa daqui tá seca. Essa daqui eu vou cortar depois, ó. Essa secou, a gente corta. Mas as que estão verdes, não. Então, essa daqui é amboinense normal. E essa daqui é amboinense Nicole. Olha a diferença de colorido. Então, essa é a tipo, olha, bem mais claro, mais esmaecido, colorido. E essa é a amboinense. Até o formato da flor, ele é um pouco diferente. Ele é mais arredondado, uma flor maior e as pétalas pétalas e sépalas mais arredondadas, né? Então, essa daqui é a amboinense tipo e essa daqui amboinense Nicole. A diferença das duas plantas aí para vocês verem aí essa diferença que normalmente a gente não consegue mostrar, né? Mas hoje aqui, deixa eu colocar essa aqui, hoje a gente conseguiu porque as duas estão floridas. Deixa eu colocar essa outra aqui também. Dentro de plantas diferentes, abriu uma coisa bem legal aqui hoje, né? Também
para mostrar para vocês, né? Então hoje até pela questão da live elas resolveram abrir, né? Então é uma planta que também não é muito comum, né? Então essa planta aqui nas coleções, ela é a Phalaenopsis corningiana, tá? Olha só como que ela é. É uma flor muito colorida, né? Ela é toda pintada, toda riscada de marrom, né? Um marrom com castanho avermelhado. E olha só, muito bonita, né? Uma flor grande, olha só, né? Tem aí praticamente 3 dedos de tamanho, uma flor muito grande. E o que é interessante dessa planta aqui? Ela é muito perfumada, né? Particular, agora ela não está com perfume. Normalmente, à tarde ela estava com perfume, ontem à tarde. Mas é uma das que eu gostei mais do perfume, né? Essa daqui é Phalaenopsis corningiana, né? Olha só. Que bacana, muito legal, né? Então essa daqui também é uma planta que eu tenho na coleção. Ela já é um pouco diferente, né? As folhas dela são mais compridas, né? Eu tenho uma ali que a folha dela tá mais ou menos desse tamanho, mas ela não tá com a flor ainda, tá formando o botão ainda. Olha só. Então essa daqui é Phalaenopsis corningiana. Olha que colorido, bonito, que coisa linda, né? Então essa planta aqui eu acho fantástico, principalmente o perfume. Deixa eu colocá-la aqui e aproveitar já mostrar uma outra para vocês também. Essa daqui, ó, já está terminando a floração. Deixa eu ver se eu consigo achar a minha planta, que essa daqui é a planta de venda. Mas eu quero ver se eu acho a minha, que a minha ela tá com uma floração muito bacana. Olha ela aqui. Essa daqui é a minha, né? Essa daqui é a Mani, né? Então muitos de vocês aí já viram, já conhecem, olha só. Uma planta também muito bacana. Essa daqui, ó, para você ter uma ideia, ela tá com 1, 2, 3 plantas. 3 plantas, saiu brotação lateral dela. É uma planta também de cultivo há muitos anos, da mesma forma um vaso transparente, brita, isopor e casca de pinos. E olha só que coisa linda, né? Então essa daqui é a Phalaenopsis Mani. Eu já estou mostrando ela para vocês. Eu acho que já deve ter pelo menos uns 45 a 60 dias. E agora, ó, que está começando a murchar as flores. Então vocês vejam, uma floração também muito longa. Essa daqui é o Phalaenopsis Mani. E tem a variedade Black também. E também tem a variedade Flava, né? No caso do Mani, tem essas outras variedades também. Deixa eu colocar ela aqui, depois eu coloco ela no lugar. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Interessante? Tem sim. Sempre tem, né? Coisas interessantes para a gente mostrar. Deixa eu ver só se eu consigo pegá-la aqui. Tá aqui. Aqui. Essa daqui é a Phalaenopsis variegata, né? Então essa daqui é a tia Yellen variegata, ó. Olha só. E ela é uma planta muito precoce. Essa planta aqui, ela tem aproximadamente, comigo, ela tem uns 2 anos aproximadamente, né? E olha só, a haste floral dela aqui, ó. Já está com a haste floral aqui, os botões já estão formando. É lógico, não é uma haste floral muito longa, não é com muitas flores, mas já é a primeira floração dela, a primeira haste floral. E ela é uma variedade variegata, né? Então, olha só o verde e aí ela bordeada, né? Todas as folhas bordeadas aí de amarelo, né? Conforme ela recebe um pouco mais de luz, ela tende a ficar as pontas avermelhadas também, né? Olha só, já aqui mostrando que cor que vai ser a flor. Então a flor também é uma cor avermelhada também, né? Muito bonita. Depois, quando ela florescer, eu mostro para vocês também. Pode ter certeza. Deixa eu colocá-la aqui. E é lógico, assim, tem algumas plantas que são bem interessantes, né, que a gente tem, que a gente sempre mostra, são plantas mais comuns, né, que nem vocês vejam, essa daqui já está terminando a floração, é a Pariche, né, também cultivada em madeira, da mesma forma, olha só, é uma planta que está sendo cultivada em madeira, ou as raízes dela, as raízes saudáveis, um pouquinho só de esfagno aqui embaixo, e olha só, a planta, ela daqui já terminou a floração praticamente, só está com 2 flores abertas aqui em cada haste floral.
Mas olha, é só para mostrar o desenvolvimento dessas plantas para vocês, que elas acabam se desenvolvendo, se adaptando bem à madeira. É lógico que aí você tem que fazer uma adaptação para a planta, né? Não adianta você chegar e pegar uma planta e tacar na madeira e falar assim, não, agora ela vai se desenvolver tranquilamente. Não, muitas plantas elas precisam de um tempo para essa adaptação, né? Então mostrar aqui para vocês essa bem interessante, olha, essa planta aqui, essa é uma stuartiana, tá? E essa também é uma stuartiana, tá? Então as duas são stuartianas, olha, as duas plantas. E as duas plantas têm a mesma idade, têm o mesmo tempo. Então essa daqui eu plantei no vaso, ok? E essa daqui eu plantei na madeira, ok? O que acontece? A planta, quando ela vai para o vaso, aqui ela tem as condições de desenvolvimento dela são melhores. Então, o que acaba acontecendo? Ó, a planta cresce mais, há uma quantidade de raízes, né, que ela acaba desenvolvendo mais. Então, ela se adapta mais rápido, ok? Quando você coloca ela na madeira, deixa eu só ver se eu consigo colocar essa planta aqui, pronto, consegui. Quando você coloca ela na madeira, ó, essa daqui é uma casca de pinos, tá? Uma fatia de casca de pinos. Quando você coloca ela na madeira, ela demora mais para se adaptar. E muitas vezes a gente que cultiva não tem muita paciência. E isso é necessário a gente ter paciência para a planta poder se adaptar. Ah, eu plantei minha planta em madeira, ela não está crescendo, a raiz está crescendo muito devagar, ela não está crescendo como eu gostaria, a planta não está bonita, não está frondosa. É por causa que ela demora mais tempo para se adaptar. Isso é normal. Então, entre vaso e madeira, na madeira ela fica mais bonita, muitas vezes a gente prefere plantar em madeira, mas ela demora um pouco mais para se adaptar. Então, vocês vejam, duas plantas, as duas tinham o mesmo tamanho. Vocês podem ver que essa daqui ela tem 4 folhas, essa daqui ela tem 5 folhas, tem até uma folha a mais já, mas agora, olha, ela está começando. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui as raízes, ó, crescendo, né? Então estão com as raízes, aqui ela está com umas 3, 4 raízes muito fortes, muito bonitas, que ela está se desenvolvendo, olha só. E provavelmente ela não vai florescer esse ano, porque a floração já está passando. O que vai acontecer? Ela vai florescer só o ano que vem. Então vocês vejam, quando a gente planta em madeira, a gente tem que ter paciência, tem que esperar a planta se adaptar. E aqui, olha, a quantidade de esfagno que eu coloquei aqui embaixo nela, ó, vocês vão ver que é uma quantidade mínima, não é aquela bolona de esfagno que você coloca aqui, não, é uma quantidade mínima só para ir mantendo a umidade da planta para a planta poder ir se adaptando, crescendo e desenvolvendo novas raízes. Olha só. Então, essa daqui é também uma Phalaenopsis stuartiana, porém, está se adaptando ao cultivo em madeira. E agora que ela vai começar a enraizar, começar a ter força para que o ano que vem ela venha a florescer também, né? Então isso é interessante que a gente observe. Uma outra planta que está da mesma forma aqui, olha, essa daqui é uma Phalaenopsis também stuartiana, só que essa daqui é a variedade nobilis, né? Então a flor amarelada, né? Então uma coisa bem interessante que as duas estão mais ou menos dessa forma, olha só. Essa também é uma stuartiana variedade nobilis, tá? Da mesma forma. Ó a haste floral aqui dela. Tá com uma haste floral se desenvolvendo. Raízes crescendo da mesma forma. E aqui a plantada na madeira. Da mesma forma, ó, raiz crescendo, a planta está começando a se desenvolver e começando a se adaptar. E olha, e essa já soltou haste floral. E as duas chegaram na mesma época, as duas foram plantadas juntas, uma em madeira e uma em vaso, né? Então a adaptação do vaso, ela é sempre mais rápida, isso é fato. Isso daí vai acontecer mesmo, né? Agora,
é lógico que na madeira, muitas vezes ela fica muito mais bonita, dependendo da forma que você gosta. Olha, ela pode se desenvolver muito bem, só que você tem que respeitar o tempo da planta, você tem que respeitar esse tempo para a planta poder se adaptar ao cultivo em madeira. Então você tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso, porque muitas vezes a gente vai pegando e já vai, não, quero que a planta cresça, desenvolve só. Não, ela vai demorar um pouco mais, ela vai ser um pouco mais lento o desenvolvimento, mas ela vai chegar no ponto de floração, não tenha dúvida, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma outra coisa aqui que eu queira mostrar para vocês aqui. Que está com flor, né? Que é legal mostrar as plantas que estão floridas. Essa daqui eu já mostrei para vocês alguns dias atrás, mas vamos mostrar, porque está com flor, né? Olha aqui. Essa daqui é a fimbriata, né? Então essa daqui é a Phalaenopsis fimbriata, olha só. Também da mesma forma, olha só. Uma planta muito bonita, cheia de flores. Ela está esse ano, ela está com... Saiu 2 hastes florais a mais, então ela tinha 2 hastes florais e surgiu mais 2 hastes florais. Então ela está com 4 hastes florais no total. Então o ano que vem, se der continuar isso, vão ser mais 2, então vão ser 6. Então você imagina como é que vai ficar essa planta para o ano que vem, né? Então linda, 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 olha só. Essa daqui é a Phalaenopsis fimbriata, tá joia? Olha só, muito bonita mesmo, né? Muito linda. Deixa eu colocar ela aqui também. Só com cuidado para a gente não machucar as flores. Opa! Pronto, coloquei. E aqui só para a gente agora também finalizar, mostrar, lógico, aí a schilleriana, né? Então essa daqui já está terminando, a floração já está passando, mas ainda está com algumas flores abertas ainda. É lógico que o charme dessa planta é justamente as folhas, né? Essas folhas todas pintadas, né? Toda pintalgada. E aqui, olha só, essa flor rosa, né? Muito bonita. E aí ela tem essa marcação no labelo ali, uma marcação amarela, cheia de pintinhas vermelhas. E a planta aí com uma haste floral aí também muito longa, muito bonita, né? Então só que essas flores aqui já estão murchando, outra aqui ainda está se mantendo. Então essa daqui é a Phalaenopsis schilleriana. Deixa eu colocar ela aqui. Então assim, de uma forma geral, gente, mostrar um pouquinho aí da minha coleção, consegui mostrar algumas plantas para vocês que estão floridas, que estão muito bonitas. O cultivo que eu utilizo aqui muito, tenho adotado a questão do vaso transparente. Então vaso transparente, isso para mim, tenho notado que tem respondido bem, principalmente a questão de enraizamento das plantas. Também cultivo elas em madeira, que nem eu pude mostrar para vocês aí, mostrar o desenvolvimento da planta, a planta crescendo e respondendo muito bem. Só que, em comparação, quando a gente tem o cultivo em vaso e o cultivo em madeira, normalmente o cultivo em madeira, o desenvolvimento da planta é um pouco mais lento. Mas ele acontece também. O que a gente precisa ter é paciência. Não ficar molhando a planta ali toda hora, tomar um pouco de cuidado, respeitar ali, colocar o dedinho, ver se está realmente sendo necessário a gente fazer aquela rega naquele momento. Por quê? No caso das Phalaenopsis, o grande problema é o excesso de rega, o excesso de umidade. Tá joia? Elas são plantas que elas precisam de um pouco de luminosidade, é lógico, um pouco menos aí do que precisam uma Cattleya, por exemplo, mas precisam de luz também. E a questão da ventilação das plantas. Então as plantas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que as plantas tenham aí um espaçamento entre elas e ela possa ter uma ventilação que ela possa secar rapidamente, que isso não vá prejudicar o desenvolvimento da planta. Tá bom? Questão de adubação, tá? Aqui a adubação eu faço a cada 15 dias, utilizo micro-orquids fert também com elas e o resultado eu já pude mostrar para vocês aqui, tanto o resultado de enraizamento quanto o resultado de floração, que aqui
ficou muito fácil de mostrar para vocês. Então isso é importante. A questão da adubação, gente, o que é importante que a gente pense na adubação? A adubação ela é um complemento da alimentação da planta. Então é algo que assim, ela não vai corrigir erro de cultivo. Se você está cultivando errado a tua planta, primeiro acerte o erro do cultivo, porque o que pode acontecer? Se você está cultivando a tua planta e o substrato está muito velho, ele não tem uma ventilação muito bacana para as orquídeas, se você coloca excesso de adubação, esse adubo é um sal, né? A gente chama de sais, né? O que acontece? Ele vai acumular na raiz da planta e é perigoso você matar a raiz das suas plantas e, consequentemente, até vir a matar a sua planta. Então, primeiro, corrija todos os seus erros de cultivo, caso eles estejam ocorrendo. Então, a questão da ventilação, substrato, a questão aí também da ventilação das plantas em si, a luminosidade. Então, corrigiu tudo isso, a rega, a umidade, agora sim, vamos pensar na adubação. E ela tem que ser o mais variada ou o mais completa possível, né? Para que a planta possa crescer e se desenvolver aí da forma que vocês estão vendo. Então, essa é a observação. Independente do tipo de adubo que você use, se você usa o micro-Orchids Fert, se você tem um protocolo de adubação, não tem problema. Mas pense bastante nas questões da forma de cultivo. Ela tem que corrigir primeiro os erros de cultivo para depois aí você utilizar a adubação. Bacana, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de um pouco aí da minha pequena coleção, né? Uma planta que eu só gostaria de mostrar para a gente poder finalizar aqui a apresentação é essa, que é uma planta bem legal, né? Também que eu gosto. É um híbrido, mas uma planta assim que é bem diferente, né? É um híbrido, é uma variegata, mas o que é interessante desse híbrido? Ele é 50%, ele não tem, diferente daquela outra variegata, ela não é bordeada de amarelo, né? A folha dela, 50% é branca e 50% é verde. Olha só, muito bacana, né? Muito diferente. Então essa daqui também é um dos xodózinhos da minha coleção. E a planta aí se desenvolvendo e cultivada em madeira, numa placa aí de peroba, aí, de casca de peroba sendo cultivada. Tá joia? Então ela aqui. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, era isso que eu queria mostrar um pouquinho da minha coleção e a gente falar um pouquinho aí sobre essa questão do cultivo das Phalaenopsis. Espero que vocês tenham gostado de um pouquinho aí das plantas que eu mostrei para vocês. Tá bom?